Estamos a menos de 60 dias do primeiro turno das eleições 2026 e daqui a pouco começa oficialmente a campanha eleitoral. No dia 16 de agosto terá início a propaganda eleitoral nas ruas e também na internet. E no dia 28 de agosto começam a ser exibidas as propagandas eleitorais na TV. 4 candidatos à presidência vão dividir o tempo de campanha na televisão. A repórter Carol Rosito explica pra gente como é feita essa divisão e quem ficou de fora. Carol, boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você também. Boa noite a todos. Olha, mais um passo importante nesse calendário eleitoral, né? Com o fim das convenções partidárias, o foco agora se volta às alianças partidárias, né? Alianças que são importantes não só para fortalecer palanques, mas também para definir os recursos que serão liberados, as siglas com o fundo partidário e o tempo de propaganda eleitoral gratuita em rádio e também televisão. Lula, então, ficou com a maior fatia desse tempo de propaganda, com 5 minutos e 32 segundos, enquanto Flávio Bolsonaro terá aí 4 minutos e 20 segundos, né? Na prática, 1 minuto a mais ali, praticamente, o candidato o presidente Lula terá de vantagem à frente de Flávio Bolsonaro. Isso não está condicionado apenas aí ao tamanho das bancadas, né? Falando de PT e PL, isso tudo também entra na conta, as coligações, os apoios temporários que são fechados exatamente no anúncio aí dessa chapa. Só para a gente ter noção, Márcio, Lula terá apoio além da sua própria federação, Brasil Esperança, que inclui PT, PCdoB e PV, a coligação PSB, PDT e também a Federação Rede PSOL. Já Flávio não conseguiu fechar nenhuma aliança, pelo menos até o momento. Havia toda aquela expectativa de fechar ali coligações com partidos do Centrão, republicanos, Podemos, a própria Federação PP e União. Eles optaram por manter ali uma neutralidade, nem para um lado nem para o outro. Flávio vai contar apenas com o tempo do próprio PL, já que é a segunda maior bancada dentro da Câmara dos Deputados nas eleições de 2022. Além deles, em seguida aparece também Ronaldo Caiado, candidato pelo PSD, com 2 minutos e 2 segundos. E, por último, Augusto Cury, do Avante, com 36 segundos. Outros candidatos que também se destacam em pesquisas, como Romeu Zema, do Novo, e Renan Santos, do Missão, não terão tempo de televisão e rádio, porque não cumpriram ali, os partidos, né, não cumpriram as exigências do próprio Tribunal Superior Eleitoral em relação à cláusula de desempenho, aquele percentual mínimo, por exemplo, de deputados aqui dentro da Câmara nas últimas eleições. A propaganda eleitoral em rádio e televisão começa oficialmente no dia 28 de agosto, vai até o dia 1º de outubro, lembrando que o registro das candidaturas encerra no próximo dia 15 de agosto. Então, até lá a gente pode até acompanhar aí eventuais mudanças que depois serão informadas ao TSE. Volto com você. Muito obrigado, Carol Rosito. A gente vai continuar um pouco o que a Carol está nos explicando, também nos explicou direto de Brasília, porque encerrado esse prazo para a realização das convenções partidárias, a gente já sabe mais ou menos a cara que esta campanha presidencial terá. E entre os pontos que chamam a atenção, eu reforço aqui, não há entre as principais chapas uma única mulher nas vagas de presidente ou vice e apenas uma, como disse a Carol, possui aliança com outros partidos. A gente vai relembrar aqui no nosso telão como ficaram essas chapas à presidência e quem nos ajuda nessa explicação é o Caio Junqueira. Então, como o canal lembrou, só a chapa do presidente Lula, cujo vice continua sendo o atual vice, candidato agora, Geraldo Alckmin, tem coligações, né, Caio? E isso chama muita atenção. Desta vez, só a esquerda conseguiu se unir, digamos assim. Isso, Márcio. Muito embora a maior parte dos partidos tenha se aliado ali ao presidente Lula, isso pode causar uma impressão de fora que não é propriamente. Se a gente for analisar, é um núcleo que orbitou sempre ao redor do PT, principalmente quando o PT concorria à reeleição. Isso já aconteceu em 2006, 2010, 2014. Então, é o núcleo duro da esquerda brasileira ali, orbitando em relação ao PT. Seria um avanço se nessas coligações tivesse trazido alguém do centro, alguém do centrão, alguém da centro-direita. Houve essas negociações, mas teve uma jogada, vamos dizer, inteligente, esperta, sagaz, o Palácio do Planalto da campanha à reeleição do presidente, já que vocês não vêm comigo,
não vão com os outros também. E aí o governo Lula e a campanha do PT conseguiu explorar isso e neutralizou o adversário, não permitindo que, através de negociações nos estados, principalmente, os outros partidos do Centrão não aderissem principalmente à campanha do Flávio Bolsonaro. E aí, por isso que nessas outras principais chapas disputando essa eleição presidencial, a gente tem todos os partidos sozinhos ali, isolados. A de Flávio Bolsonaro, do PL, cujo vice é o deputado Alfredo Gaspar, Ronaldo Caiado, do PSD, cujo vice é o presidente do partido, Gilberto Kassab, Sim. Renan Santos, do Missão, vice Haroldo Medina, e Romeu Zema, vice Eduardo Girão, o senador Eduardo Girão, ele pelo Novo, Renan Santos pelo Missão. Aqui também tem uma outra característica que surge, chama muita atenção, né? Os partidos de centrão não querendo se expor, mas também deixando clara essa nova realidade na política brasileira. Para que eu vou arriscar uma campanha presidencial? Eu já tenho muito dinheiro das emendas parlamentares. Essa nova característica que está ditando, então, isso fica muito claro aqui, o rumo de uma eleição, né, Caio? Sem dúvida alguma. A gente observa muito e nos acostumamos a cobrir muito apenas a eleição presidencial, porque nosso regime é presidencialista. Mais de 10 anos para cá, a conta que a gente faz é de 2015 para cá, a partir da primeira emenda constitucional aprovada no Congresso, que o Congresso começou a avançar e obrigar o Poder Executivo a pagar emendas parlamentares a deputados e senadores, isso começou a mudar e isso aqui, como você bem coloca, é o sinal mais claro disso. Para os partidos, principalmente partidos que têm muita força no Congresso Nacional, vale mais pegar o dinheiro que eles têm do fundo eleitoral e distribuir principalmente para candidatos à reeleição como deputados ou senadores, garantir essas cadeiras e tentar ampliar, do que se arriscar numa eleição que, primeiro, está imprevisível e, segundo, é para um cargo, o presidente da República, é forte, é muito forte. Mas não tem a mesma força um presidente da República hoje no Brasil que tinha em 2010, que tinha em 2000, que tinha em 1990, né? Esse é um sinal do nosso tempo. E tem um segundo fator, que é o fator investigações. A gente tem muita informação de bastidor da forma como os partidos de centro se sentiram coagidos, ameaçados em aderir a uma candidatura da oposição e sofrer retaliações de alguma maneira, seja da Polícia Federal, seja do Supremo Tribunal Federal. Isso a gente ouve muito no bastidor também, Márcio. E o fato também de quando a gente olha para essa tela, as principais chapas à presidência da República, não ver uma mulher nas fotos de cima ou nos nomes de baixo, no vice, isso é um retrocesso. Sim, exatamente, sem dúvida alguma. Houve alguma tentativa. Aqui o caso do Lula com o Alckmin é uma chapa que repete 22, dentro ali de uma coalizão, mas, claro, em todas elas poderiam haver mulheres. Houve tentativas aqui no Flávio Bolsonaro, com a Tereza Cristina, a Priscila Costa, a vereadora que é muito próxima a Michele Bolsonaro. Aqui no Ronaldo Caiado, houve um debate muito superficial e aqui claramente não teve. Teve uma chance, uma pequena chance do Novo ter. Agora, essas duas candidaturas aqui, Márcio, elas são candidaturas, vamos dizer assim, para firmar os partidos. Os partidos, para sobreviverem na política, eles precisam atingir uma cláusula de barreira que tem a ver com o número de votos distribuído em tantos estados. Então, tanto o Novo como o Missão enfrentam isso para, poxa, vamos ganhar força e musculatura para as próximas. Mas ainda assim, chapa, vamos dizer, só de homens, né? Num eleitorado que é majoritariamente feminino e num país que tem mais mulher do que homem. E só deixando claro, apenas Lula, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e o professor Augusto Cury terão tempo de TV. Renan Santos e Romeu Zema sequer vão aparecer na propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão.